Fala pessoal, fechamento semanal do Bitica, beleza? Lembrando que daqui a pouco eu tenho abertura de contratos, tá bom? Do S&P 500. A gente tem que ver como que vai se comportar, tá bom? Porque se abrir vermelho, inicialmente vai ser até bom, porque tem algo chamado psicologia inversa de candles, né? Geralmente o gráfico ele abre de uma cor, ameaça fazer algum movimento, passa algum tempinho, alguns minutinhos, talvez 1 ou 2 horas, e ele volta na cor contrária da que ele abriu. Isso é psicologia inversa de candles, então é muito importante da gente acompanhar. Já no caso do Bitcoin, a gente segue aqui em sobrevenda semanal, né? Aconteceu um fato curioso e a gente tem que separar isso, né? Compras de longo prazo, compras de curto prazo, né? É um paradoxo, né? Bem distinto. Algo que a gente sempre falou aqui, né? Que compras de longo prazo é de 60 mil para baixo. Eu falei que DCA abaixo de 70 mil dólares é válido, mas eles estão me atribuindo compra nos 72 mil dólares, né? Que eu falei de compra nos 72 mil dólares. Então, para deixar bem gravado aqui nesse vídeo, né? Eu vou assumir essa peteca aí que estão me atribuindo. 70 mil dólares, eu vou até subir dos 40 por 50 aqui, tá? Então minha zona hoje é de 70 mil a 50 mil dólares, ou toda essa consolidação aqui, resumidamente. Lembrando que me atribuíram os 70. Eu sempre falei de DCA abaixo de 70, mas já que me atribuíram, então aqui para deixar registrado, de 70 a 50 mil dólares é a zona de compra. Eu paguei particularmente 66 e 65 mil dólares no Bitcoin. Já fiz as minhas compras, eu tenho interesse em zona de 63 e abaixo dos 60, que são zonas de liquidez. São zonas aonde a gente tem a perda de algum ponto importante, né? Dentro de uma acumulação, são rupturas de fundo sem continuação. Então eu tenho aqui, ó, 63 mil dólares esse pavio. Aqui eu tenho um interesse de compra, até porque é um pivô de baixa no gráfico de 3 dias. Né? Isso tudo aqui é um pivô de baixa no 3 dias, então tá apontando ali nos 62.900, tá bom? E aqui embaixo aqui dos 60 mil dólares, né? 59, 58, para mim essa é a próxima zona que eu tenho interesse de comprar. Não sei quanto tempo vai levar para o mercado ir ali, eventualmente ele vai ali e eu quero fazer compras aqui nessas regiões, tá bom? O meu objetivo, né, que já estou aqui cerca de 20% comprado aqui na região de 50, 65, 66 mil dólares, é aumentar isso aqui para cerca de 40, 50% aqui nessas regiões. E eventualmente depois eu só terei interesse caso a gente perca os 60 e vá ali abaixo dos 55 mil dólares. Ali é a próxima região que eu tenho interesse. Eu tenho que ter caixa, mas eu pretendo ficar aqui mais ou menos com isso aí, 50%. Esse é o objetivo de longo prazo, tá bom? Lembrando também, a gente perdeu uma linha de tendência, tá? Ou melhor, a gente está perdendo, tá interagindo ali com um pullbackzinho, tá bom? Só que tem um paradoxo aqui quando a gente fala de fundos válidos. É uma LTA? É uma LTA, sim, é verdade. É um pullback? Supostamente sim, mas o último fundo válido é este aqui, ó. E a gente está exatamente nele, então eu não sei se a gente perderia isso aqui, como alguns podem dizer. Ah, vamos perder, a gente pode até abrir a semana vermelha e depois voltar acima. Por quê? Porque não é que a gente perdeu, é que a gente não perdeu o último fundo importante. Se perder esse fundo aqui, aí sim, aí a gente pode cair rapidamente aqui para 63, 60 mil dólares, tá? Por que o último fundo não era esse? Porque foi este fundo aqui que deu origem a este topo. Então, este é o último ponto importante que nós temos. 65 mil dólares. Não está errado comprar aqui. Claro que perdeu uma linha de tendência. Tem que ver se vai ter força para segurar. Tá bom? Isso é um outro conceito, vindo aqui para o gráfico da Binance aqui para ficar mais claro, né? A gente tem aqui, né, como possivelmente eu consideraria esta linha de tendência aqui, ó, de fechamento de candles. Por quê? Porque o último fundo importante é este fundo aqui, ó. Tá? Então eu acredito que sim, a gente está ainda dentro da linha de tendência de alta, na minha visão. Certos pavis ali apontam um eventual rompimento. É verdade, a gente tem que ver o volume quando vai se comportar. A gente está de lado aqui e a gente não tem nenhum volume para nenhum dos dois lados, que é totalmente normal. Nós estamos consolidados, tá bom? Se a gente abrir caindo, aí a gente pode, né, esperar um pouco mais de queda até os 63, até os 60. Não acho que vá além disso, de fato, pelo menos a curto prazo, tá bom? Mas é um fator para a gente observar o volume como vai acontecer aqui. Tá
tá certo? Essa movimentação aqui de curto prazo não me parece uma distribuição, parece uma acumulação, tá? A gente sobe e cai cunhado, tá? Então esse movimento aqui para mim indica uma alta, tá? Que seja para um pivôzinho de alta, não sei. Por isso que eu não acredito que a gente perdeu essa linha de tendência. Eu acredito que nós estamos numa linha de tendência ainda e que não perdemos essa linha de tendência, tá bom? Não confunda o curto prazo com o longo prazo, com o médio prazo. Não adianta olhar no gráfico de 5 minutos e ficar desesperado. Longo prazo, olha-se para o gráfico semanal, olha-se para o gráfico mensal. As suas operações têm que ser em tempo gráfico longo e não em tempo gráfico curto. Hoje também fecha o semanal. A gente está perdendo cada vez mais força vendedora. Tá bom? Isso é um fato, então eu atribuo sim 70 mil dólares como zona de compra. Não significa que você tem que comprar nessa zona. Zona de compra de 70 a 50, quanto mais para perto dos 50 você comprar, melhor. Compramos 65, 66. Só temos interesse para baixo, não vamos comprar sempre no mesmo ponto. Lembre-se que ainda estamos dentro de um suporte. Nós não perdemos o suporte, é diferente do que aconteceu aqui atrás. Aqui a gente fechou a semana perdendo a linha de tendência e perdendo os fundos também, tá bom? Perdemos o último fundo aqui em cima, tá vendo? Esse fundo aqui dos 90, perdemos esse fundo aqui. É um movimento totalmente diferente semanal. Aqui nós estamos em suporte, nós não perdemos o fundo. Eu não acredito que o Bitcoin vai cair abruptamente, entenda o abruptamente. Nós estamos em zona de suporte, tá bom? Eu vou ver se eu faço uma live daqui a pouco pra gente, né, ver isso com mais calma depois da abertura do gráfico semanal, tá bom? Lembrando, força é muito importante, volume é muito importante, movimentos de rupturas de último fundos também é muito importante. Lá em cima era uma bandeira porque a gente estava no vazio. Era óbvio que o alvo era ali embaixo. Aqui nós temos muita zona de suporte, inclusive nesse último movimento. É uma zona de suporte que nós estamos vendo, é difícil de romper. É mais provável a gente ter uma semana verde aqui e depois eventualmente até ter um pivôzinho de baixa aqui para levar numa zona ali da casa dos 59.900, eventualmente ali até os 56 mil dólares. É muito mais provável. Mas cara, não é uma certeza, o mercado é soberano, tá bom? Probabilidades é diferente de certezas. Vamos aguardar fechar, tem que aguardar o S&P 500, ver como que ele vai se comportar nessa abertura do gráfico semanal, tá bom? Porque ele vai ditar o direcionamento que o mercado vai fazer no curto prazo, beleza? Lembrando, tá, que embora apareça não significa que vá, nós não temos volume, o volume segue a tendência, lembre-se disso. Dentro do S&P 500 a gente está vermelhinho aqui até o presente momento, lembrando que a gente ainda não chegou nos pontos de retração, coisas que a gente viu lá atrás, lembra? Olha, estamos perdendo pavio e tal, a gente precisa corrigir. Pois é, o nível de retração não está muito distante não, tá? 6.200, 6.100, pegando aqui do último fundo aqui que a gente tem, tá bom? 6.100 pontos, não estamos distantes do fundo inicial. Claro que isso pode impactar o Bitcoin a curto prazo, mas já considero sim ótimas zonas de longo prazo para o Bitcoin. E entenda muito bem o que eu estou dizendo aqui. Zonas de longo prazo são várias semanas para frente, não é 5 minutos, não é 3 dias, não é 5 dias, a gente está falando de 1, 2, 3 anos. Será que você vai se arrepender daqui a 3, 4 anos de ter comprado Bitcoin abaixo dos 70 mil dólares? É complicado para quem pagou 100, 110, 90, 95, 70, já caiu quase 50% até os 70, 65, 62, 63, 50% psicológico. Tá ruim. Retração estrutural 56, tá ruim pagar esses valores? Faça as suas apostas, tá bom? Para mim é zona de compra de longo prazo, sim. E vou ficar batendo nessa tecla. E se cair, Samuca? Se cair, pode cair até mais uns 20 e poucos por cento para baixo. Se você fazer um DCA, talvez você trabalhe ali com 10% negativo, dá para segurar a peteca. Agora, quem tá comprando desde lá de cima, aí é complicado. Aí não tem para onde correr. São essas pessoas que querem me atribuir 70, mas eu assumo aqui de peito aberto 70 mil dólares como zona de compra de longo prazo. 70, 65, 60, 55, que quer que seja de 5 em 5 mil dólares. Aí cada um tem sua estratégia. Quer me atribuir isso? Beleza, agora não me atribui 110, não me atribui os 90, não me atribua os 95, muito menos os 88, mas 70 para baixo, ok, já caímos 50%,
sempre falamos isso, também era o alvo ali, o alvo na verdade estava em 60, mas ok, 70 mil dólares também. Zona de compra de longo prazo, não se arrependa, se cair mais, aqui sim você está comprando corretamente, em zonas de retração estrutural. Agora lá em cima é de lascar, né? Mas tá, a gente tá aí. Se inscreve no canal, galera, deixa o seu like aí.